Em Porto Belo, um projeto que prevê a verticalização, ou seja, a construção de prédios maiores na cidade, vem desagradando os moradores. Eles reclamam que a cidade, do jeito que está, não tem capacidade, não tem como receber mais moradores, mais turistas, mais pessoas, ou seja, não dá para construir mais para aumentar a população. Além disso, os moradores também contam que eles não foram nem consultados da ampliação da construção de prédios em Porto Belo. Vamos ver na reportagem. A 70 quilômetros de Florianópolis, coladinha nas cidades de Itapema, Bombinhas e Balneário Camboriú, Porto Belo é conhecida nacionalmente como a capital catarinense dos transatlânticos. Mas além dos gigantes no mar, existe um projeto na cidade para construir gigantes em terra também. É a tal da verticalização, que prevê a construção de prédios de até 35 andares em alguns bairros. Conversando aqui com os moradores, a gente veio entender, então, qual é, de fato, esse assunto, né? É porque está em votação na Câmara de Vereadores aqui do município de Porto Belo uma alteração no plano diretor e essa alteração ela está barrada por uma liminar da Justiça depois que a Associação de Moradores aqui do centro de Porto Belo entrou com uma ação. Entendemos que houve uma quebra na legislação, um desrespeito quanto à lei do plano diretor do município, que determina que a população toda do município seja ouvida naquilo que ela deseja para o município. Isso não houve. Nossa participação foi zero. Esse projeto foi enviado pelo Executivo, contrariando as leis municipais que determinam que uma alteração desse porte na cidade precisa ter a participação ampla da população e as pessoas não tiveram essa oportunidade. A cidade é cercada por muito verde, as praias são belíssimas, com faixas extensas de areia, mas saneamento básico aqui ainda não é realidade. E o meio ambiente, no meio disso tudo, também vai precisar pedir socorro, né? Verdade. Nós estamos assim há mais de 20 anos aqui na cidade como associação para preservar sempre o meio ambiente. E esse problema de verticalização vai ser um problema muito sério porque não existe o saneamento básico e imaginem 10 vezes mais a população que nós temos hoje. Então, a nossa preocupação é essa. Se tem a calmaria do mar, no trânsito não é assim. A mobilidade durante a temporada é um gargalo que os moradores enfrentam. Isso porque a única via que tem é também o único trajeto para entrar em Bombinhas. Essa é mais uma preocupação de quem vive e trabalha aqui. Que eles não estão investindo em infraestrutura. E quando nós falamos de infraestrutura, nós estamos falando de mobilidade urbana e saneamento básico. Então hoje nós temos, por exemplo, praias poluídas em alguns trechos de Porto Belo e muito mais em Itapema e muito mais em Bombinhas. Isso já é uma repercussão de toda essa falta de investimentos na estrutura da cidade e faz com que o turismo se afugenta. Na cidade ainda predomina as construções horizontais, com casas e pequenos prédios de até 2 pavimentos. As alterações propostas pelos projetos que estão tramitando na Câmara de Vereadores trarão mudanças. Temos saneamento básico, não temos infraestrutura suficiente de escolas, de posto de saúde, não temos sistema viário suficiente, nós temos uma única rua que, mesmo para atender a população residente, ainda que fora da temporada, o nosso sistema viário já está aquém do necessário. Então, se você traz um contingente populacional maior para essa cidade, eu diria que a cidade entra em colapso. Aqui vivem cerca de 22 mil pessoas. A verticalização pode aumentar em até 10 vezes esse número, segundo os moradores, o que preocupa. Nós queremos que seja feita a conferência da cidade com a participação da população e que seja apresentado estudos técnicos que demonstrem qual é a melhor forma de crescimento para Porto Belo. Isso é plano diretor, não tem como discutir o crescimento, o desenvolvimento da cidade no que diz respeito a novas construções sem ouvir a população, o que pensa a população. Não adianta, a gente tem provas aqui em Santa Catarina que esse crescimento desorganizado trouxe prejuízos. Olha Balneário Camboriú, que não tem nem luz, não tem nem sol na faixa de areia em alguns horários do dia, porque os prédios tampam. Tá o exemplo. Não adianta, a população tem que ser ouvida nesses casos. São eles que moram ali, eles que têm que ser ouvidos, têm que responder o que querem e o que não querem para a cidade.